Olá, alunos do segundo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula comigo, o professor Gênesis. Nessa aula nós vamos falar sobre termoquímica, é a primeira parte da aula sobre termoquímica, onde nós vamos tratar sobre os assuntos calor e temperatura, unidades de energia e entalpia, ok? Então vamos começar o nosso estudo aqui. Então, falando primeiramente sobre calor, né? Nós temos que lembrar, calor pode ser definido como a energia térmica transferindo-se de um corpo para outro, sempre do corpo mais quente, que é o de maior temperatura, para o corpo menos quente, que é o de menor temperatura. Então, se a gente for lembrar, né, se a gente pegar uma colher toda metálica, sem a parte da proteção de plástico, e colocar ela diretamente na boca de um fogão acesa, então a gente vai perceber que aos pouquinhos essa colher ela vai aquecer, né? Então o calor vai ser transferido daquela parte da boca do fogão da chama, da parte onde está em contato, e vai chegar até a outra ponta. Então sempre vai acontecer esse deslocamento do lugar de maior temperatura para o de menor temperatura. E o que acontece, se vocês verem nesse desenhozinho que a gente está mostrando aqui para vocês, ó, é uma agitação. O calor depende da agitação das partículas. Então perceba que na parte onde tem a extremidade mais quente, a gente tem representando aqui uma maior vibração ou agitação das partículas, e na extremidade mais fria a gente vai ter então a menor agitação, como a gente também percebe nesse desenho aqui de baixo, né? Essas partes vermelhas aqui representando o local de maior aquecimento, as bolinhas estão mais movimentando do que na parte onde tem menos calor, tá ok? Então, os átomos e moléculas eles não se encontram parados, mas em movimentação incessante e aleatória, né? Dessa forma, quanto maior é a velocidade média das partículas, mais energia cinética elas têm e maior sua temperatura. E vice-versa, o contrário também vai acontecer. Quanto menor for a energia cinética, menor for a velocidade das partículas, menor será a temperatura. Então, aqui nós temos o comportamento dos materiais nos seus três estados físicos, né? Sólido, líquido e gasoso. Então, a gente lembrando aqui, a gente tem que no sólido os componentes eles estão com menos movimentação. Então, por isso que a gente tem aquele estado. Logo, naquele material sólido é a fase de menor temperatura dele. Conforme a gente aquece um sólido, essas partículas começam a se agitar e ela muda de fase e vai para o estado líquido. E no gás a gente tem grande energia cinética, ou seja, grande movimentação dessas partículas. A gente pode ver aqui, ó, que a temperatura ela é a grandeza física que mede por meio de termômetros o grau de agitação térmica de átomos ou moléculas de um corpo e nos possibilita entender as sensações de quente e frio. Então o termômetro, gente, é apenas um medidor dessa agitação, tá? Quanto mais agitada tiver as partículas ou moléculas, maior será a temperatura, e o contrário também é verdade. Quanto menos agitação, menor será a temperatura. Então, o que a gente tem aqui uns exemplos de termômetros, né? Nós temos um termômetro que está na moda agora, que é o termômetro digital, e não acredite em fake news, nem notícia de WhatsApp. Isso aqui não tem nenhum tipo de radiação, tá certo? Ele apenas mede a radiação que o nosso corpo emite, que é justamente a agitação das partículas, e aí ele vai detectar a temperatura que estamos, né? Ele é apenas, no caso, é usado assim para ser mais higiênico, porque imagine só você chegar no mercadinho e botar um termômetro desse de sovaco, que já passou no sovaco dos outros, passar no seu sovaco também. Então vai ficar um negócio meio, toda hora vai ter que passar álcool gel. E com ele não vai ter esse problema, né? Então é só chegar, apontar e ele vai medir a temperatura. Não vai emitir nenhum tipo de radiação, pode ficar tranquilo, tá? Então temperatura é isso, essa grandeza para medir a agitação térmica das moléculas ou dos átomos. Então o que é que a gente tem a ver com tudo isso na termoquímica, né? Vocês não vão perceber esses dois fenômenos que estão aparecendo aí na tela. Nós temos então uma madeira queimando, né, uma fogueira. Nós temos aí do outro lado o gelo que está derretendo, tá? Então o que acontece? A madeira queimando, ela está liberando energia na forma de calor, né? Todo mundo lembra no período do Junino, que esse ano não teve, mas quando você se aproxima de uma fogueira, você recebe aquela onda de calor que está sendo liberada da fogueira. Já no gelo que está derretendo, ele está derretendo ao absorver a energia
do ambiente. Então ele recebe essa energia na forma de calor, por isso que ele derrete. Então esses processos onde envolve essa transformação devido à liberação ou absorção de calor é o que a gente vai estudar aqui na termoquímica, tá bom? Sobre absorção de calor e liberação de calor, ou no caso, absorção de energia e liberação de energia. Então a gente pode classificar os fenômenos de acordo justamente com isso, absorção ou liberação de energia. E a gente, quando classificar, tem que ser objetivo ao que está sendo analisado, porque a depender a gente pode fazer a troca. Perceba nesses dois exemplos aí. Nós temos no primeiro quadro uma panela onde nós temos a água em ebulição, ela está fervendo. Do outro lado nós temos a madeira queimando, tá bom? Então a água fervendo, ela está absorvendo o calor. Ela só ferve porque ela absorve o calor. É tanto que se a gente chegar e desligar o fogão, o fogo, apagar esse fogo aí, ele não vai mais ficar fervendo, ela não vai mais ficar nessa ebulição. Por quê? Porque aquilo era mediante a absorção do calor. Já a madeira queimando, ela está liberando calor, está produzindo calor, né? Então a gente tem duas situações diferentes. Então aqui na água ela está absorvendo o calor, por isso que ela está em ebulição, né? E a madeira queimando, ela está liberando, está produzindo calor. Então o que acontece? O processo onde a gente tem a absorção de calor é chamado de processo ou fenômeno endotérmico, tá? Já aquele processo onde a liberação ou produção de calor é chamado de processo exotérmico. Então, endotérmico, processos que absorvem calor. Exotérmico, processos que liberam ou produzem calor. Se a gente fizer essa ligação com a mudança de estado físico que nós vimos, né? Com a mudança de estado físico que tem a elevação de temperatura, a gente também consegue classificar essas mudanças de estado físicos em sendo endotérmica ou exotérmica. Vamos pegar o primeiro exemplo aí então. O sólido, para passar para o estado líquido, vai acontecer a chamada fusão, né, que é o derretimento. O líquido, para passar para o estado de gasoso, acontece a chamada vaporização. Nesses dois processos, para mudar de sólido para líquido e líquido para gasoso, é necessário que haja absorção de energia. Por isso que são processos endotérmicos. Eles só mudam de fase de sólido para líquido e líquido para gasoso se absorver energia. Então são processos endotérmicos. Já o retorno, ou seja, de gasoso para líquido, de líquido para sólido, que a gente tem a liquefação e a solidificação, são processos exotérmicos, porque aí eles liberam energia e mediante essa liberação de energia é que nós temos então a passagem, o retorno do estado físico, né? Então na mudança de estado físico vão ser processos que envolvem justamente a troca de calor, absorção ou liberação de calor. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Considere as seguintes transformações que ocorrem em uma vela acesa e classifique-as. Então vamos ver aqui. Primeiro, solidificação da parafina que escorre da vela. Segundo, queima da parafina. Terceiro, vaporização da parafina. Então vamos classificar cada um em sendo endo ou exotérmico. Solidificação da parafina que escorre da vela. Então vamos lá. Solidificação é passar de líquido para o sólido. Então algo para passar do líquido para o sólido, ele vai ter que fazer o que? Liberar o calor que ele absorveu. Então esse processo é exotérmico e houve a liberação de calor. Queima da parafina, qualquer queima, qualquer combustão sempre será liberação de calor, então vai ser também exotérmica. Vaporização da parafina, vaporização é a passagem de líquido para vapor. Então qualquer material que precise passar de líquido para vapor, ele vai precisar absorver calor. Então é um processo chamado de endotérmico, tá ok? É bem simples de a gente ter a compreensão. Vamos para outro segundo exemplo. Ao se sair molhado em local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água, que no caso está no contato com o corpo humano. Essa sensação de frio explica-se corretamente pelo fato de que a evaporação da água, vamos lá, a evaporação da água é um processo endotérmico ou exotérmico? Evaporação é passagem do líquido
para vapor. Só passa do líquido para vapor se ele absorver calor. Então a absorção de calor é processo endotérmico. Então, um processo endotérmico. E de onde vem esse calor que a água precisa para evaporar? Ela vem do nosso corpo. Então, é um processo endotérmico que retira o calor do corpo, tá bom? Por isso que a gente sente frio, né? Porque se a gente tiver molhado, a gente vai sentir frio. Por quê? Porque a água vai absorver o nosso calor para que ela evapore. Então, a gente vai perder calor para a água. Por isso que tem a nossa sensação de frio, tá bom? Vamos então, já que a gente está falando sobre energia, que o calor é um tipo de energia, né? Vamos falar sobre as unidades de energia. Primeiro, a bem conhecida é a caloria, cuja unidade é a cal, né? Então é a quantidade de energia necessária para aumentar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Então a quantidade de energia necessária para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água é o que a gente tem como caloria, uma caloria. Então isso quer dizer o seguinte, olha. Para elevar 1 grau Celsius a temperatura de 100 gramas de água, eu preciso de 100 calorias, porque cada grama vai precisar de 1 caloria. Então, se eu tenho 100 gramas, e aí eu vou ter que ter 100 calorias para elevar em 1 grau Celsius. Se eu precisasse, então, elevar para 2 graus Celsius, eu precisaria de 200 calorias, e assim vai, tá bom? Então, o que a gente vê bastante, tenham cuidado, é a quilocaloria, que a gente vê bastante em rótulos, né? É obrigatório qualquer alimento trazer a informação calorífica, né, de energia do seu desse alimento. Por isso que se você pegar qualquer alimento, biscoito, chocolate, qualquer um desses que a gente compra e vir na embalagem certinha, é obrigatório vir a informação calórica dele, para saber o quanto de energia tem ali naquele alimento. E a unidade que trabalha lá são duas, é quilocalorias ou kilojoule. Então cuidado, com o pessoal, muito na televisão a gente vê o pessoal falando, tem quantas calorias? Na verdade elas são quilocalorias, porque caloria é uma unidade bem pequena. Então é quilocaloria, e 1 quilocaloria equivale a 1000 calorias, tá certo? E aí nós temos o joule, que é outra unidade, como eu falei. Então é a quantidade de energia necessária para deslocar uma massa de 1 kg, inicialmente em repouso, fazendo o percurso de 1 metro em 1 segundo, né? 1 metro por segundo. Então a gente já percebe que é uma grandeza que envolve mais questão física, né? Que já vai ter deslocamento. Então a gente tem uma igualdade entre elas, uma relação matemática. 1 caloria equivale a 4,18 joules, ou seja, cada caloria eu tenho 4,18 joules. Então, se eu tiver 1 quilocaloria, eu tenho 4,18 quilojoules, tá bom? Vamos pegar aqui um exemplo, então, ó. Aqui é um rótulo, tá certo? Como eu dizer a vocês, e tá dizendo assim: informação nutricional por porção de 50 gramas, ou seja, 2 fatias. Então ele vai me dizer tudo que tem em 50 gramas desse alimento aí, que são essas 2 fatias. Então, se a gente for perceber aqui, ó, tá dizendo 121 quilocalorias, que é igual a 506 quilojoules. Então já tem a igualdade entre elas. Então a gente pode fazer a conta para ver se está certinho, né, essa conta. Se eu dividir 506 por 121 calorias, eu tenho justamente o valor de 4,18, que é a relação matemática entre eles, tá bom? Então é obrigatório vir essa informação, vem tanto em caloria quanto em joules, para que você possa saber, tá? Outro exemplo que a gente vai ver agora é o poder calórico de algumas substâncias. Então a gente vai ver que todas as substâncias, então, vai ter seu valor de energia, tá certo? Então, por exemplo, a gasolina possui maior poder calorífico que o álcool. Para cada litro de gasolina queimado, são produzidas aproximadamente 8.000 quilocalorias. Enquanto, para cada litro de álcool queimado, temos a produção de aproximadamente 5.000 quilocalorias. Então, a gasolina, ela produz mais energia do que o álcool. Tanto é, por isso, né, que a gente tem um preço diferente para cada um, certo? Na verdade, nós temos o seguinte: o álcool, ele queima mais rápido, então ele vai liberar menos energia. Por isso que o motor precisa queimar mais dele, né? Por isso que aí a gente tem até uma conta, eu deixei aí uma conta de relação matemática, que para você saber se o carro, quando o carro é flex, né? Ou seja, se o carro pode pegar etanol ou gasolina.
para saber se vale a pena abastecer com álcool, porque o preço do álcool é menor, mas ele só é realmente menor se o preço do álcool for inferior a 70% do preço da gasolina. Porque se ele for menor, mas ele tiver numa faixa de 70% para cima, não vale a pena. Não vale a pena abastecer o carro, porque o consumo vai ser maior. Então aqui tem umas contas, por exemplo, aqui do tempo que as coisas eram boas, né? Gasolina de R$3,70, tempo bom, né? Então a gente tem aqui a relação matemática. Vamos supor aqui, gasolina de R$3,74, etanol de R$2,69. Se eu fizer a divisão, vai dar 0,71, ou seja, 71,9%. Então é mais vantajosa abastecer com a gasolina, porque tem que ser um valor abaixo de 70%. O preço do álcool é 71,9% do preço da gasolina. Nesse exemplo de cá vale a pena. Olha. Tem um posto que é 3,64 e o etanol 2,49. Então quando eu faço a relação matemática para saber a porcentagem, dá 68,4%. Então é mais vantajoso abastecer aqui com o etanol, tá certo? Então esse é o cálculo que é feito para saber se é mais vantajoso abastecer o veículo, né? Tanto faz o moto quanto gasolina, ou moto quanto carro, que aí a gente vai ter sempre esse cálculo para saber se é mais vantajoso. Não é porque o álcool vai mais barato que sempre é mais vantajoso abastecer com álcool. Não é essa a conta que deve fazer. O etanol sempre será mais barato, mas para que ele seja na prática mais barato, ele tem que ter menos que 70% do valor da gasolina, por causa desse consumo que será maior, tá bom? Vamos ver então uma tabela com o valor calórico agora de alimentos, já que a gente já falou de substâncias, né? O etanol e a gasolina. Vamos agora então para alimentos, né? Então aqui nessa tabela a gente tem alguma relação de acordo com 100 gramas de cada alimento. Então 100 gramas de margarina vai ter 719 quilocalorias. Olha a quantidade de quilocalorias que tem em 100 gramas de margarina, né? Já manteiga, ó, manteiga, tá vendo? É melhor comer manteiga do que margarina, 717 quilocalorias, tá bom? Aí nós temos aí amendoim. Veja aqui o que tem menos caloria lá embaixo, ó, alface e tomate. Não à toa, né? O pessoal que está fazendo regime, dieta, sempre come a saladazinha, né? Com alface e tomate, porque tem menos calorias, então a pessoa vai conseguir manter o seu peso, né? A gente percebe aqui que geralmente tem esses alimentos aqui que são mais condicionados para que a pessoa mantenha uma dieta, batata cozida, né? Arroz branco, banana, né? Agora se a gente vai aqui para batata frita, tá lá em cima, amendoim tá lá em cima, tá? Então cada alimento vai ter seu valor calórico por quantidade de gramas. Isso é bom ficar bem claro. Aqui agora a gente vai ver, do mesmo tempo que ao nos alimentarmos, né, a gente está ingerindo energia, então a gente está absorvendo energia. Quando a gente faz alguma atividade física, a gente está queimando as calorias, não é assim que a gente fala? Então a gente está perdendo energia. Então isso também vai ser relativo, vai depender da massa corporal da pessoa, né? E vai depender da atividade que é feita. Então aqui vai ser valores para uma pessoa de média de 60 quilos, tá bom? E então a gente tem o seguinte, vamos supor, essa pessoa de 60 quilos ficar em repouso, parada, certo? Ela vai demorar 6 horas e 30 minutos, né? Para gastar a caloria, por exemplo, de um hambúrguer que ela venha comer. Então ela comeu um hambúrguer, o hambúrguer tem 470 quilocalorias. Para que essa energia do hambúrguer venha a ser queimada, ela vai ter que ficar 6 horas e meia parada. Já se ela for fazer uma caminhada andando, 82 minutos, né? Então 1 hora e 22 minutos. For jogar tênis, 1 hora. Se ela for nadar, 43 minutos. Ficar pedalando, 39, e correndo é a melhor atividade, né? Correr em meia hora, ela vai já queimar a energia que ela adquiriu ao comer esse hambúrguer, né? Tem aqui para uma fatia de pizza também, olha lá, fatia de pizza, que é 185 quilocalorias, vai correr é só 12 minutos, né? Então cada sorvete, 255 quilocalorias, correr 17 minutos. Então cada atividade vai ter um seu valor a depender. A maçã, que tem menor valor calórico, não é isso? Então 70 quilocalorias, você vê que vai exigir menos do corpo, né? 5 minutos de corrida, ou então 6 minutos de pedalada, né? E aí a gente tem então a atividade correspondente, tá bom?
Vamos fazer um exemplo sobre esse gasto calórico e consumo aí. Sobre o poder calórico fornecido pelos pães de queijo e sabendo que uma pessoa necessita diariamente de 8.400 kJ para suprir sua demanda energética, calcule, utilize a tabela apresentada. Então, letra A. Qual é a quantidade de calor fornecida por um pão de queijo tradicional comercial de 20 gramas? Então tá aí a tabela que ele pediu para a gente usar, né? E essa tabela é importante ver aqui, ó, que é nutriente por 1 grama, tá? Então sempre a energia está relacionada a uma quantidade, gente. Então a quantidade de gramas, de quilo, não importa, vai ter que vir uma relação para a gente. Então tudo que eu estiver vendo aqui é relativo a 1 grama desse nutriente, no caso do pão de queijo, tá bom? Então que eu tenho aí proteínas, carboidrato, lipídio. Tudo junto aí é o que tem em 1 gramas, é o valor de quilojoules. Então se eu somar tudo, eu vou ter o valor de calorias em joules, no caso de 1 grama de pão de queijo. Então somando tudo, eu tenho 71,1 kJ. Beleza, então eu achei a quantidade de caloria de 1 grama. Ele quer que eu calcule a quantidade de calorias de um pãozinho de 20 gramas. Então é só fazer uma regrinha de 3. 20 gramas vai ser x. Multiplico x vezes 1, dá x. E 20 vezes 71,1. Eu vou então achar o valor 1.422 kJ. Vai ser o valor que eu encontrarei aí, tá bom? Então achei o valor de um pão. Na letra B, pergunta o seguinte: qual o número de pães de queijo tradicional, comercial, que devem ser consumidos para que uma pessoa que se alimente exclusivamente de pão de queijo atinja a demanda energética diária? Então vamos lá. Agora vai uma suposição que uma pessoa precisa alimentar apenas de pão de queijo naquele dia e ela precisa atingir então essa demanda de energia, né? Então a necessidade diária, como foi dito, é de 8.400 kJ, né? Isso foi dito na questão. E um pão de queijo nós calculamos que tem 1.422 kJ. Então eu vou calcular com esses dados quantos pães de queijo são necessários para atingir essa meta diária. Tem duas maneiras bem rápidas de se fazer. Posso fazer a regra de 3. 1.422 kJ é um pão, 8.400 kJ, x pães. Então eu vou descobrir o valor de x, né? X vezes 1.422, 1.422x, 8.400 vezes 1 é 8.400. E aí eu vou só dividir, agora jogar dividindo, né? 8.400 por 1.422 e eu vou achar 5,9. Não existe 5,9 pães, então eu vou aproximar para 6 pães, né? Se você comer 6 pães, você atinge essa meta tranquila. Vai ficar até sobrar uma laminha aí, no caso de energia. Então eu posso fazer pela regra de 3 ou poderia dividir diretamente, né? Vocês perceberam, se eu dividisse logo a meta, a necessidade diária, pela quantidade de energia de um pão, eu ia achar também esse valor e ia calcular. Então veja que é bastante simples a gente calcular a energia relacionada aos alimentos, tá bom? Poderia ser também a atividade física, mas vai ser o mesmo procedimento, com regra de 3 a gente descobre tudo, tá? Na letra C, pede para a gente transformar o valor calórico de um pão de queijo para quilocalorias, né? A gente estava trabalhando em kilojoules, vamos fazer essa transformação. Uma quilocaloria é igual a 4,8 kJ. Então é só a gente apresentar aqui. Um pão de queijo é 1.422 kJ, então vamos fazer 1 quilocal é 4,18, né? Quantas calorias? 1.422. Faz a regrinha de 3. Então a gente vai encontrar aqui, ó, 1.422 dividido por 4,18, 340,2 quilocalorias, tá bom? Então, a gente aprendeu aí como fazer o cálculo para encontrar o valor energético por quantidade e aprendemos também a fazer a transformação de caloria para joule ou de joule para caloria, tá? Vamos falar agora sobre entalpia e variação de entalpia. Entalpia é justamente o termo utilizado para essa energia quando a gente fala de uma reação química, tá? Então, em reação química, a gente trata essa energia como sendo entalpia, tá? Então, entalpia, que é representada pela letra H maiúscula de um sistema, é uma grandeza que expressa a unidade de energia, né? Que informa a quantidade de energia de um sistema.
que poderia ser transformada em calor ou em um processo de pressão constante, tá bom? Então é isso. A gente tem a entalpia como sendo os valores do processo inicial ou processo final. E a variação de entalpia é justamente essa diferença, né, do que tinha no início para o que tinha no final. Então, se eu quiser calcular a variação de entalpia, ou seja, ΔH de um sistema, é só fazer a conta simples de entalpia final menos a entalpia inicial, ou seja, calcular a diferença de entalpia, o que mudou, né, do início até o final. Vamos ver aqui um gráfico para ficar mais fácil nosso entendimento. Ó, então eu tenho aqui meus processos exotérmicos. O que é que a gente viu no processo exotérmico? A energia sai, né? Perde energia ou libera energia. Então, ó, eu tenho a entalpia inicial nesse sistema e aí essa energia vai cair, ela vai ser liberada. Então o final vai terminar com menos energia do que eu tinha no início. Então essa variação vai ser uma variação menor que zero, ou seja, vai ser uma variação negativa. Então variação negativa, tá certo? ΔH negativo quer dizer que eu vou ter um processo exotérmico. Já no processo endotérmico, ele absorve energia. Então eu tenho a energia do início. Então é um processo que vai absorver energia, então a entalpia vai ficar maior, né, do que antes. Então vai ter uma variação de entalpia maior que zero, ou seja, positiva. Então ΔH positivo é quando tem um processo endotérmico, que é aquele processo onde há absorção de energia, ele ganhou energia, então vai ser positivo. Já aquele processo onde há perda de energia ou liberação de energia, o ΔH é negativo, porque ele está perdendo a energia. Então é bem simples a gente relacionar, tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Considere o gráfico a seguir. Então temos um gráfico aqui, ó. Tem o caminho da reação, aqui é o valor de energia, né? 25, 40, A mais B, ó, a setinha indicando, formou C mais D. Então vamos ver aqui. Analise as afirmações e julgue-as em verdadeiras ou falsas. 1. A entalpia dos produtos é de 40 quilocalorias. Então, o produto, lembre, o produto é o final de uma reação química. Reagente é o início de uma reação química, tá bom? Então, a entalpia inicial é a entalpia dos reagentes. A entalpia final é a entalpia dos produtos, tá bom? Então, quem é a entalpia final? Porque ele já está perguntando a entalpia dos produtos, né? A entalpia dos produtos é de 40. Então, é só a gente ver a entalpia final. Onde é que termina a reação? Termina, ó, a gente está vendo a setinha indicando que termina ali em cima. E qual é o valor de cima? 40. Então a energia começou em 25, a entalpia dos reagentes, e finalizou em 40. Então essa alternativa está verdadeira, tá bom? A entalpia dos produtos é 40 quilocalorias, porque é onde finalizou. A reação absorve 15 quilocalorias. Então vamos lá. Primeira coisa, ela absorve? Vamos ver se ela absorve. A energia passa de 25 para 40, como a gente viu. Então ela aumentou a energia. Isso quer dizer, se aumentou a energia, ela está absorvendo energia. E de quanto foi essa diferença, né? É só a gente calcular. HF menos AI, ou seja, a entalpia final menos a entalpia inicial. A gente vai ter 40 menos 25, então vai ter uma variação positiva de 15 quilocalorias. Então absorve 15 quilocalorias, tá certo? A reação direta é exotérmica. Essa reação exotérmica, negativo, né? A gente tá vendo ali que o valor deu positivo, ou foi uma absorção de energia. O ΔH é positivo. Então, se o ΔH é positivo, porque o processo é endotérmico e não exotérmico. Então, essa afirmativa é falsa. A variação de entalpia é de 15 quilocalorias? Sim, é de 15 quilocalorias, como a gente já viu, que é o ΔH dessa reação. Então, é bem simples a gente calcular, galera, o ΔH de uma reação. É só ver a diferença, né, a variação entre o final e o início da reação, tá bom? Então por hoje é só. Próxima aula nós vamos com mais coisas sobre a termoquímica e a gente se encontra na próxima aula. Valeu, abraço, tchau!